Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 4, versículo 5, o primeiro ponto que diz: do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. O versículo 5 diz: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então nós estamos vendo nesse capítulo 4 uma mensagem já um pouco diferente dos capítulos 2 e 3. O capítulo 2 e 3 era uma mensagem até que envolvia muita história da igreja, períodos de perseguição, corrupção, liberdade para pregar o evangelho, e até a última era, uma era, né, de uma corrupção também, riqueza no meio da igreja, mas corrupção espiritual. O comentário diz: os relâmpagos e trovões representam a manifestação do grande poder de Deus. O Salmo 29, versículo 3 diz: a voz de Yahvé ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, Yahvé está sobre as muitas águas. A voz de Yahvé é descrita como poderosa e cheia de majestade. O Salmo 29, versículo 4 diz: a voz de Yahvé é poderosa, a voz de Yahvé é cheia de majestade. Então, quando Deus vai falar, às vezes ele fala de forma mansa, como ele falou para Elias. Porém, lá no caso de Moisés, ele já falou de uma maneira diferente, né? Ele se manifestando no monte, o monte fumegava, o povo pediu para que Moisés falasse a eles. Esse momento aqui que nós estamos vivendo é uma preparação para Deus implantar o seu reino aqui na terra. E tomar a terra das mãos de Satanás não será fácil, por quê? Porque, infelizmente, a humanidade, irmãos, eles aceitam a proposta de Satanás de pecar contra Deus, de desobedecer a Deus, de até esquecer a existência de Deus, negar a existência de Deus. Então a humanidade, infelizmente, ela seguiu essa proposta. Jesus Cristo veio e a humanidade rejeitou a proposta de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que esse reino será implantado. É um trabalho da igreja hoje, mas que vai se concluir finalmente num período de 1000 anos em que Deus governará a terra. O segundo ponto diz: 7 lâmpadas de fogo. O texto explica as 7 lâmpadas como sendo os 7 Espíritos de Deus, que por sua vez fala da perfeita operação divina, que nesse contexto faz a igreja vencedora e salva Israel durante a grande tribulação. Os 7 Espíritos simboliza a perfeita atuação do Espírito Santo. É claro que existe um Espírito, é o que a Bíblia deixa bem claro. Então, quando fala os 7 Espíritos de Deus, não são 7 Espíritos literais, né? Mas está descrevendo formas do Espírito Santo agir. E como o número 7, ele simboliza perfeição, então está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo ele tem uma forma perfeita de agir. Se aconteceu, como aconteceu diversas vezes, no momento em que João está recebendo a revelação, diz a história que teve pastores que cederam à pressão do imperador e aceitaram prestar culto também a Júpiter, entregar as escrituras para serem queimadas. E não foi só naquele período do ano 95, não. Isso aconteceu diversas vezes até o ano 313. Diz que quando Constantino simulou aquela conversão ao evangelho, teve exatamente o debate entre pastores que não tinham cedido à pressão do imperador e foram perseguidos, torturados, e pastores que tinham cedido à pressão do imperador. Então, não é culpa do Espírito Santo esses pastores que cederam à pressão do imperador, porque a ação do Espírito Santo é perfeita. É isso que está sendo ensinado em 7 lâmpadas de fogo. E nós veremos que Deus vai mostrar isso outras vezes nessa preparação para os sinais do fim.
né, para que fique claro, todas as falhas que existem na igreja, né, são falhas nossas. De que reclama o homem, disse Jeremias, reclame o homem do resultado dos seus próprios pecados. Né? Tudo que acontece, né, de uma falha em nossas atitudes, todas as nossas falhas, não é porque Deus nos predestinou. Essa é uma doutrina absurda, né? Uma doutrina sempre lá, lembrando que vem do paganismo. Quem segue essa doutrina segue uma doutrina pagã que nasceu lá na Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, ali pelo ano 410. Não tem chance dessa doutrina ser verdadeira. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Então, se errou até hoje, a partir de hoje não erre mais, porque a operação do Espírito Santo é perfeita. Por isso, 7 lâmpadas de fogo, 7 lâmpadas que iluminam e que purificam, né? Visando a igreja, esse é o símbolo do fogo. O fogo, em outros momentos também, ele aparece simbolizando juízo. Mas, para a igreja, qual é o simbolismo do fogo? É o símbolo da purificação, para que as nossas obras fiquem como o ouro.